Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Anthony Rodrigues, John e Serafina Rodrigues e Joseph Alves. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha de piedade de nós. Cristo, tenha de piedade de nós. Senhor, tenha de piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e humildes, fazei que sigamos confiadamente o caminho espiritual de Santa Teresa do Menino Jesus, para que por sua intercessão cheguemos à revelação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra e disse: tende compaixão, meus amigos, tende compaixão de mim, pois a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis, como Deus faz, e não vos cansais de me torturar. Quem me dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé na minha carne, verei a Deus, eu próprio o verei. Meus olhos o hão de contemplar, dentro de mim suspira o meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo refrão. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração: procurai a sua face, a vossa face, Senhor, eu procuro. Espero contemplar o Senhor, da bondade do Senhor na terra dos vivos. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeiteis nem me abandoneis, meu Deus e meu Salvador. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, Aleluia.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus appointed 72 other disciples, whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it, and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.' Whatever town you enter and they do not receive you, go out in the street and say, 'The dust of your town that clings on our feet, even that we shake off against you. Yet know this, the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town." This is the gospel of the Lord. My brothers and sisters, we are beginning the month of October. Today is October 1st, and today it is the feast day for Saint Therese of the Child Jesus, the little flower as she is well known. So this month of October, it is dedicated to missions and missionaries, and Saint Therese is the patron saint for the missions and missionaries, even though she was her life from 15 years old until 24 years old, the age she died in a monastery in Lisieux, France. Saint Therese has many sufferings in her life. First of all, her mother died when she was at the age of 4 years old, and she went to the monastery to be a nun at the age of 15 years. And she faced many troubles in the monastery, not because herself, but because she had a superior mother that was not good for her. And she suffered because that mother superior. Sometimes we think that in the religious community we have just saints. It's not true, because at religious community sometimes we have people with problems, and Saint Therese faced this problem in her superior. So the thing it is, she suffered and she contracted tuberculosis and died at the age of 24 years and was in 1896, and she became saint and doctor of the church. So Saint Therese became doctor of the church because what she wrote for us is teachings
that helps us also in our spiritual life. 2 years before her death, the Mother Superior asked her to write something about her life, and she wrote like 4 notebooks, and the Mother Superior just put those 4 books in a drawer and let it there. Afterwards, when they read that notes, they see that in there was precious teachings to us. One of the things that Saint Therese teach us is to love God. Not because we can give love to God, but because God gives us His love. The love that we receive from God, it is a free gift. So what we do good things as well as Christians. We do our charity, we pray, and we are always gathered in the name of God, but not because we are giving our love to God, but because God is giving His love to us. This is our faith, not what we do for God, but what God does for us. So Saint Therese teaches us very well how to be loved by God. She wrote in her writings that she would teach us the love of God, and it would start after her death. And it happened. She told that she would let fall a shower of roses from heaven, and she did at the day when she died. So in this way, Saint Therese, who is the patron for the missionaries and missions, she was a missionary and never went out of the place where she was from the place where she was living, Lisieux. She was her entire life dedicated to her consecrated life, and from there she preached the gospel in the way she lived, in the way in which she wrote for those ones who can read her teachings. That's why Saint John Paul II proclaimed her the doctor of the church, the one who has things to teach us. So in this way we ask her to pray for us this day, and also in this new month that we are going into. This month also is dedicated to Our Lady of Fatima, and through her intercession, and also let us ask Saint Therese that pray for our Holy Mother in heaven to be always attentive to our needs. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está enviando os seus discípulos para pregarem o Evangelho. E eles, quando vão para pregar o Evangelho, eles recebem instruções de Jesus que diz: vocês vão 2 a 2, preguem o Evangelho, mas estejam conscientes que eu estou enviando vocês como ovelhas, ou melhor, como cordeiros no meio de lobos, dizendo para nós e para os seus discípulos que o reino de Deus está plantado exatamente aonde existe o conflito, exatamente aonde existe as reações contrárias ao reino de Deus. O reino de Deus não é estabelecido num lugar de paz, mas o reino de Deus é estabelecido também no lugar aonde os conflitos, quero dizer, as guerras contra o reino de Deus acontecem. Por isso que Jesus fala aos apóstolos, ou melhor, aos seus discípulos, agora 72, os apóstolos eram os 12 que ele tinha, e os 72 é um grupo maior para exatamente trabalhar pelo Evangelho. Então, desde aquele momento, ele está dizendo: olha, o reino de Deus não vai ser estabelecido com a paz. Quer dizer, não que vocês vão fazer guerra para estabelecer o reino de Deus, mas que haverá resistência. E essa resistência ocorreu mesmo depois da morte de Jesus, porque nós sabemos que os apóstolos de Jesus, todos eles
foram martirizados por causa do Evangelho e com eles muitos cristãos. Então, desde aquele momento, Jesus deixa consciente os seus discípulos a respeito de tudo aquilo que vai acontecer. E quando nós encontramos hoje a resistência contra a palavra de Deus, quando nós encontramos hoje, vamos dizer assim, as críticas contra aqueles que procuram viver a sua religiosidade, procuram viver o seu cristianismo, nós não podemos achar que isto é uma novidade, porque Jesus, desde aquele momento, já estava dizendo: vocês vão sair como cordeiros no meio de lobos. Então hoje, muitas vezes na nossa realidade, a mesma coisa acontece. Há aqueles que resistem a outros, ou melhor, há aqueles que resistem àqueles que são, de fato, digamos assim, ligados a Jesus pela religião, pelo Evangelho. É por isso que hoje na nossa sociedade há uma luta muito grande contra aqueles que professam a fé. Nossa sociedade hoje, ela é contra Deus. Nós não podemos esconder isto. Aqueles que não partilham a mesma fé que nós, eles, ao invés de respeitar a fé, eles atacam a fé. Eles atacam Deus, eles atacam Jesus. E nós não podemos ser cegos para isto. A gente que diz: não, isso não é verdade. É verdade sim. Há hoje um sistema político que é contra Deus, que é contra a religião e que é contra Jesus. E há hoje ideias que também são contra Jesus, que são contra a religião. Então nós não podemos fechar os olhos quanto a isto. E quanto mais eles puderem, mais eles vão tentar banir Deus do meio da sociedade. Vão tentar derrubar a igreja. Já não é de agora, já desde o tempo de Jesus. Por isso que Jesus falou no Evangelho que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja, quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje é aquilo que acontece. O reino de Deus, a igreja que é a expressão desse reino, está plantada no meio do conflito, no meio da resistência. E Jesus fala para os discípulos: a mensagem do reino é uma mensagem de paz. Por isso, vocês vão e vocês digam em cada casa que entrarem: a paz a esta casa. Então Jesus não pregou o reino de Deus com as armas, não pregou o reino de Deus com a guerra, mas ele pregou o reino de Deus com a palavra. E mais tarde, ele pregou o reino de Deus com a vida. Ele deu a vida, os apóstolos deram a vida, muitos cristãos deram a vida e derramaram o sangue. E ele disse ainda mais, não é? Se aqueles que estiverem na casa receberem a vossa paz, vocês fiquem naquela casa, comem e bebam do que derem a vocês. Mas não fiquem indo de casa em casa, ou seja, somente passando de casa em casa, numa visita rápida. Gaste o tempo, se for necessário, com aqueles que recebem vocês. Quer dizer, Jesus, já no seu tempo, quando veio pregar o reino de Deus, ele via a urgência do reino de Deus. Por isso ele diz aos discípulos: vocês não levem bolsa, nem alforge, nem sandálias, porque existe uma urgência. É preciso que quando nós pregamos o reino de Deus, nós saibamos que somente Deus é a nossa força, que somente Deus é aquele que nos sustenta. Por isso ele fala: não levem nada, porque a dependência deve ser sempre e somente a dependência de Deus. Não levem nada que vá impedir vocês de viajar com rapidez para pregar a palavra, porque a palavra precisa ser pregada. E ele diz ainda: é preciso ir pregar, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita precisa ser feita, mas não há trabalhadores. Quando Jesus diz isto, ele não está dizendo exatamente de pessoas que precisam ser chamadas para trabalhar no reino de Deus como pessoas consagradas, mas ele está falando de todos aqueles que deverão trabalhar para o reino de Deus.
É isso que ele está falando. Muitas vezes nós pensamos, olha, quando Jesus fala isso, Jesus está falando de que a igreja tem poucas vocações, de que a igreja tem poucos padres, de que a igreja tem poucas pessoas para trabalhar. Não é isso. Ele está falando que a igreja tem poucas pessoas, façam elas o que fizerem, sejam padres, sejam bispos, sejam religiosos e sejam pessoas leigas. O reino de Deus, ele quer dizer, é uma proposta para todos. E eu já disse isso muitas vezes aqui nessa igreja. O reino de Deus é uma proposta para todos. Este é o sentido. A seara é grande, mas não há muitos trabalhadores. Por quê? Porque não há muitos que aceitam o reino de Deus. Esta é a verdade. Não há muitos que aceitam o reino daquele mestre que pregou o amor, que pregou a misericórdia, que pregou a compaixão e que trouxe a salvação. E há aqueles que também não são adequados para o reino de Deus, porque também não querem mudar a sua vida para se encaixarem no reino de Deus. Esta é a verdade. Então, o reino é uma proposta para todos, o reino é grande, mas nem todos cabem no reino de Deus. Mas nem todos são adequados. E há gente que não vai ser adequada, há gente que não vai ser recebida no reino. Porque senão Jesus não contaria a parábola do último julgamento no Evangelho de Mateus e não diria lá, vocês que não fizeram aquilo que deveriam fazer, vão para o fogo eterno. É isso que ele diz em Mateus capítulo 25. E voltando a essas palavras de Lucas, e aqui falando do reino de Deus, como essa seara que é grande, Jesus está querendo dizer, nem todos são adequados para trabalhar para o reino. Como é que nós trabalhamos para o reino? Nós trabalhamos para o reino vivendo os valores do reino. Esta é uma das verdades. Como é que nós trabalhamos para o reino? Vivendo como o Evangelho pede. Quem não vive como o Evangelho pede, então certamente não trabalha para o reino. Quem é contra a vida que vem de Deus, não trabalha para o reino. Quem é contra a justiça de Deus, não trabalha para o reino. Quem é contra o perdão de Deus, não trabalha para o reino. Nós trabalhamos para o reino quando nós vivemos a verdade de Deus, quando nós vivemos a justiça de Deus, quando nós vivemos a salvação de Deus na nossa vida. Então, por isso, meus irmãos, que trabalhar pelo reino, muitas vezes, não é sair e falar do Evangelho, mas é viver o Evangelho. E outras vezes eu já disse isso, a nossa vida tem que ser uma presença de Jesus, a nossa vida, as nossas ações tem que ser também uma pregação de Jesus. Assim como foi a vida e as ações da santa que hoje celebramos, aquela que nós chamamos Santa Teresa do Menino Jesus, ou como nós chamamos também carinhosamente no Brasil, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quer dizer, ela não saiu para pregar o Evangelho, viveu a vida dela dos 15 aos 24 anos em Lisieux, na França, num mosteiro, não é? Viveu ali a sua juventude e ela se tornou a padroeira das missões e dos missionários, sem sair para nenhuma terra estranha para pregar o Evangelho. Por quê? Porque ela rezava pelas missões e porque ela rezava pelos missionários, e ela escreveu que ela ia nos ensinar como é que Deus nos ama depois da sua morte. E o que ela deixou escrito exatamente nos fala disso, nos fala a maneira como Deus nos ama, não porque nós damos o nosso amor a Deus, mas porque é Deus quem dá o seu amor a nós, não porque somente a nossa fé é aquilo que nós fazemos a Deus, mas é aquilo que Deus faz por nós. E isto ela ensinou muito bem. Por isso que esta santa, que morreu jovem, com 24 anos, que sofreu muito antes de morrer também, pelo mau humor da sua madre superiora, que muitas vezes a castigava e a fazia passar noites fora no frio, que muitas vezes fazia com que ela enfrentasse uma vida dura, mesmo assim ela soube ver aí o amor de Deus por ela, e ela se abandonou nas mãos de Deus como uma criança. É isso que ela escreve bem nos seus escritos. Nós temos que ser como crianças nas mãos de Deus, assim como os pais
dão coisas aos seus filhos que eles julgam que vão ser boas para os seus filhos, assim também como uma criança, Deus nos dá o seu amor e Ele sabe que o seu amor é bom para nós. Então foi isso que Santa Teresinha nos ensinou. Então é nesse sentido que, se nós não aprendemos esse amor de Deus, jamais nós poderemos trabalhar pelo reino de Deus, jamais nós poderemos ser discípulos de Jesus, a maneira que Jesus envia os seus discípulos hoje no Evangelho. Ou também a maneira como o próprio Jó viu este amor de Deus no seu sofrimento, viu este amor de Deus nas coisas ruins que ele estava enfrentando na sua vida. Por isso que ele disse para nós claramente aqui nessa leitura que o Redentor dele estava vivo e que ele se levantaria, que ele no último dia ele se levantaria do seu sofrimento, porque o seu Redentor, Deus, aquele que o salva, estava vivo e estava com ele no sofrimento. Então é nesse sentido, meus irmãos, que hoje, celebrando essa festa de Santa Teresa do Menino Jesus, que foi essa padroeira das missões e dos missionários, e que é essa padroeira das missões e dos missionários, é que nós podemos entender também que a nossa vida cristã deve ser uma pregação do Evangelho de Jesus, assim como ele hoje envia os seus discípulos para cooperar com ele. Hoje, nós que acreditamos no nome do Senhor, somos aqueles que cooperamos com Jesus no anúncio do Evangelho. E que o Senhor seja aquele que nos dê as forças e que nos dê também a coragem de sermos fiéis ao seu Evangelho, ao seu reino, mesmo quando também na nossa vida nós enfrentamos os conflitos daqueles que são contra a nossa fé, que são contra também o Evangelho de Jesus. Que o Senhor esteja presente na nossa vida, manifeste o seu amor, manifeste a sua graça, assim como também nos prometeu e intercede por nós, Santa Teresinha nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao proclamarmos as maravilhas que realizastes em Santa Teresa do Menino Jesus, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério.
como aceitastes os méritos da sua vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana. Com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos neste dia de hoje, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Isabel, nossa padroeira, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the best hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever." The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but say the word, and my soul shall be healed. Let us pray.
having been nourished with heavenly bread, we beseech you humbly, O Lord, that drawing from it new strength under the faithful protection of Saint Teresa, we may advance boldly along the way of salvation through Christ our Lord. Before the final blessing, I would like to remind you that tomorrow we have Eucharistic adoration from 3 p.m. until 7 p.m. 6 p.m. we will pray the Rosary in honor to Our Lady of Fatima, and then we will have the blessing with the Blessed Sacrament. So 3 p.m. we will have the Chaplet of Divine Mercy, then we will follow with personal prayer, and we will have confessions as well. So 6 p.m. we will have the Rosary in honor to Our Lady of Fatima, and also after the Rosary we will have other prayers and blessing with the Blessed Sacrament. So every Friday this month we will have the Rosary 6 p.m. and the blessing with the Blessed Sacrament during the month of October. So then we are going to have prayers in this church during this month, and you are invited to participate, or you can also watch online, because we will live stream the Rosary every Friday 6 p.m. Amanhã nós teremos adoração ao Santíssimo Sacramento, e teremos também às 6 horas o terço em honra a Nossa Senhora de Fátima. E antes de terminar a adoração, não é? Depois do terço, nós vamos ter a bênção com o Santíssimo. Então todos vocês estão convidados a rezar conosco, vindo aqui à igreja, ou podem também, a partir das 6 horas, seguir online, que nós vamos transmitir a oração do terço às 6 horas. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.
Oh